Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou fazer aqui um lacinho de pérola super meigo, bem delicadinho e muito fácil de fazer. Mais uma vez, é a partir de uma foto que uma colega artesã me enviou para poder ajudar com o passo a passo ali. Na foto que ela me mandou, é esse laço de pérola sobreposto sobre um laço de fita. Mas ela me pediu o passo a passo do lacinho de pérolas, né? Eu não domino bem também o trabalho com fitas, essa parte aqui é com a minha irmã. Era mais ou menos isso aqui, ó, um lacinho de fita com um lacinho de pérolas aplicado em cima. Só que lá o laço de pérolas era um pouco maior e o laço de fita também, era um laço de fita bem grandão e o de pérolas encaixadinho dentro dele, desse jeito assim. Se você gostou aí do lacinho de pérolas, já curte o vídeo aqui pra mim, envia nos teus grupos de WhatsApp, Facebook, deixa também um comentário bem bacana aqui pra gente. E não esquece de se inscrever no canal, né, caso ainda não seja inscrito, pra não estar perdendo nenhuma das nossas novidades. Como eu falei aqui, eu vou fazer a parte do lacinho de pérolas, né, que foi o que ela me pediu mesmo, ela pediu ajuda com o laço de pérolas. Na foto que ela me enviou, ele era um pouco mais alto aqui, mais largo. Eu vou fazer ele um pouquinho menor, que eu vou estar aplicando no chinelo infantil, provavelmente. Então, eu fiz ele um pouquinho mais delicado. Mas eu vou explicar bem certinho se você quiser ele maior ou se ele quiser ele deste tamanho aqui. Eu utilizei aqui pérola número 4 para estar fazendo o laço. Aqui no meio tem um pedaço de manta de strass de 12 pedrinhas por 3 de largura. E umas pérolazinhas número 3 para dar um detalhe nesse miolo. O fio de nylon que eu tô usando aqui é o 0,35. Tirei aqui uns 1,80 m para quase 2 metros de fio e vou colocar na minha agulha. Ó, eu coloquei aqui a agulha no meu fio, né, numa pontinha, e vou colocar 6 pérolas número 4. Eu vou trabalhar somente com a número 4 para fazer todo o meu laço. A número 3 vai ser só o detalhe do miolo. Então, vou colocar aqui 6 pérolazinhas. Vou levar lá pro meio do fio. Aqui, ó, a minha ponta que tá com a agulha. Eu vou pegar as duas pontas do fio, deixar elas iguais aqui, ó. E vou levar essas pérolas lá pro meio do meu fio. Desse jeito aqui, ó, tá bem no meio. Aí, aqui, eu vou dar uma amarrada e fazer uma argolinha com elas aqui no meio. Uma vez. E 2 vezes. Ó, e ficou desse jeito aqui. Vou pegar aquela ponta minha que tá com agulha, que agora ficou uma ponta com agulha e uma ponta do mesmo tamanho sem. Essa que tá sem agulha eu vou reservar aqui, que eu não vou trabalhar com ela agora. E aqui, a minha ponta com agulha, vou passar aqui numas 2 pérolazinhas, só pra ficar mais longe do nó um pouquinho. E saindo de uma pérola, eu vou colocar agora mais 5 pérolas. Aqui, ó, o meu fio tá saindo dessa pérolazinha aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom um pouquinho. O meu fio tá saindo dessa pérolazinha, eu vou entrar nela mesma pelo outro lado aqui. E assim, eu fechei 2 argolinhas emendadas uma na outra, ó. Tá vendo que elas estão formando uma linha reta? Eu preciso chegar nessa pérolazinha aqui, da ponta, para fazer outra argolinha. Então, eu vou passar por 3 pérolas para chegar lá. Dessas que eu acabei de colocar, na argolinha que eu acabei de fazer. Eu vou passar por 3 e cheguei ali onde eu quero. E aqui eu vou colocar de novo mais 5 pérolazinhas. Que ó, lembrando sempre de deixando bem justinho o trabalho, né? Eu coloquei minhas 5 pérolazinhas, eu vou encostar elas lá onde o fio tá saindo, ó. Vou virar aqui pra ficar mais fácil. O fio tá saindo ali, eu vou encostar essas pérolazinhas que eu coloquei agora. Eu vou entrar na pérola que o fio tá saindo, né? Pra fechar, ó. Essa pérola aqui, o fio tá saindo. Eu vou entrar nela e já vou subir naquelas 3 que eu preciso. Então, eu vou fazer isso de uma vez só, ó. Entro na pérola pra fechar e já vou subir nas 3, pra já sair onde eu preciso ali.
Em uma passada só, eu já fiz duas coisas, né? Ó, e ficou até mais firme fazendo desse jeito. Tô saindo ali onde eu preciso, vou repetir 5 pérolazinhas. Coloco lá bem encostadinho e fecho na pérola que eu preciso e subo nas próximas 3 pérolas para fechar a argolinha e tá com a agulha lá onde eu preciso. Ó, o ponto, a trama é somente isso. Eu preciso fechar essas argolinhas, ó. Cada argolinha tem 6 pérolazinhas, sendo que eu vou aproveitando, né, a pérola da anterior para formar a próxima. Vou fazer isso por camadas, aí eu vou aproveitar da anterior e de baixo. Eu vou subir para a camada de cima aqui, para que vocês vejam isso. Aqui, eu tô fazendo essa lateral do laço. Na foto, como eu falei, era maior, então na foto lá tinha 8 dessas argolinhas, aqui eu tenho 4, tá vendo? Lá na foto, o tamanho era de 8, essa lateral aqui. Aqui eu vou fazer de 6, então eu vou continuar aqui para completar mais as duas que eu preciso. Mas você pode aí tá fazendo do tamanho que você quiser, maior, menor. Aí você começa com essa lateral do tamanho assim que você desejar, né? Aqui a quinta argolinha, vou fazer minha última. 5 pérolazinhas, porque eu tô aproveitando uma da argolinha de trás, correto? Então, aqui, ó, eu vou fechar e vou andar aquelas 3 pérolazinhas. Mas aqui já deu o tamanho que eu quero. Ó, eu já tenho as minhas 6 argolinhas. Então, eu vou começar uma camada aqui por cima. E essa camada, ela não vai ser desse tamanho, ela vai diminuindo, né? Ela vai afunilando aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou andar com a minha agulha até sair nessa primeira pérolazinha da segunda argolinha. Porque eu vou fazer uma argolinha usando essas duas pérolas, uma de cada uma que eu tenho aqui embaixo. Então, aqui, ó, eu vou passar por 3 pérolazinhas, assim. Por que 3? Porque a primeira eu vou deixar sem uso, para poder diminuir a trama de cima, e vou usar as duas aqui, uma de cada argolinha. Se eu vou usar duas e a minha argolinha tem 6, eu vou colocar mais 4 para poder ficar o tamanho certinho. Ó, minhas 4 pérolazinhas. E aqui, ó, as duas que eu tô utilizando, eu vou passar nelas de novo, ó. Nas duas, para poder formar minha argolinha de 6, né? Ó, eu formei uma argolinha sobre as argolinhas de baixo. Eu vou fazer mais uma argolinha, então, eu vou passar em mais duas aqui embaixo, ó. Desse jeito aqui. E agora, eu vou aproveitar duas embaixo e eu tenho uma aqui atrás para aproveitar também. Então, eu já tenho 3. Eu vou colocar somente 3 pérolazinhas. Assim. E vou passar nas 3 que eu já tenho aqui, ó. Eu tô saindo aqui, eu vou passar nas 3 que eu já tenho para fechar mais esse círculo, né? Essa argolinha que eu tenho aqui. Então, ó, eu tô descendo aqui nessa da lateral e vou passar nas duas lá embaixo. E aqui embaixo, ó, para você adiantar o teu trabalho, você já passa nas próximas duas, que é a base do teu próximo ponto. Ó, vou puxar aqui bem devagarzinho para vocês verem. Ó, eu já fechei ali a minha argolinha e já saí onde eu preciso para fazer a próxima, né? Que é pegando duas pérolazinhas, uma de cada argolinha de baixo. E aqui, ó, eu vou aproveitar de novo as duas de baixo e uma de trás. Então, eu já tenho 3, vou colocar somente 3. Ó, eu vou fazer bem devagarinho para vocês entenderem por quais pérolas que a gente passou, ó. Eu coloquei 3 pérolas e vou descer nessa aqui para fechar a minha argolinha, nas duas da base dela também. E assim, eu fechei a argolinha. E aqui, ó, eu vou passar em mais duas para fazer a base da próxima. Desse jeito aqui, certo?
Olha como vai ficando tudo igualzinho, bem bonitinho, formando uma rede. E aqui mais 3, porque eu vou aproveitar 3 que eu já tenho. Fecho aqui do mesmo jeito. Ali é bem onde tá o meu nozinho, então eu vou usar o alicate pra me ajudar a puxar. Ó, e aqui, ó, eu vou fazer uma última argolinha. Como ela é a última, eu só vou fechar ela, né? Eu não vou passar mais 2 pérolas, até porque eu nem tenho as 2 pérolas ali pra frente, ó. Eu teria uma pérolazinha só, mas como eu tô diminuindo, essa pérolazinha que sobra é a outra que sobra de cá também, né? Tá vendo, ó, que aqui eu tinha 6 e essa camada que a gente fez agora, ela tem 5 argolinhas, e a próxima vai ter 4 e assim sucessivamente, né? Aqui, ó, eu acabei de fechar. Deixa eu segurar o fio aqui pra não confundir. Eu acabei de fechar essa argolinha aqui, né? Vou puxar aqui pra ficar firme. Vou subir nessa argolinha que a gente fez agora. Vou virar, porque eu sou canhota, né? Vai ficar mais fácil. Em cima dessa argolinha que a gente fez agora, ó, eu vou chegar nas 2 que eu preciso ali, ó. Então, pra começar, eu passo aqui nas 3. E a partir de então, eu vou começar a formar as argolinhas da próxima camada. Essa primeira a gente coloca 4 pérolazinhas, porque eu só tenho 2 para aproveitar. Ó, só tenho essas 2 aqui, né, para estar aproveitando. Aqui, ó, eu já vou passar nas próximas 2 de base da minha próxima argola. E daqui pra frente eu vou colocar 3 pérolazinhas, porque eu já tenho uma pra trás agora. Gente, é só isso que a gente vai fazer, né? Somente isso. Vai fechando essas argolinhas, umas sobre as outras, para poder fazer essa malinha. E depois a gente vai fechar e formar o nosso lacinho, ó. 3. Desço aqui para fechar e passo ali na base até chegar na base da próxima que eu vou fazer. Aqui, ó, eu já tô na pontinha e já completei as 4 argolinhas dessa camada, né, ó. Já diminuiu mais um pouquinho, tá vendo que ela vai diminuindo? Então, eu vou subir nessa última argolinha aqui que a gente tem. Vou virar aqui a trama. E vou fazer a mesma coisa, ó. Pra começar, eu passo em 3. O primeiro pontinho ali, a primeira argolinha com 4 pérolazinhas. E os demais a gente vai tá fazendo com 3, né? Aqui, ó, eu fecho esse primeiro, passo em mais 2 lá da base, assim. E aqui, ó, 6 argolinhas, 5, 4, aqui eu vou ter 3 e depois 2 argolinhas. Aqui, ó, eu tô na minha camada de 2 argolinhas, eu vou fechar a última, ó. Aqui eu vou descer pra fechar. Antes de caminhar com a agulha pra sair lá em cima, eu vou dar uma amarradinha aqui, de uma voltinha só, a minha amarradinha. É só pra firmar essa argolinha que eu tenho ali, que eu vou amarrar. Pra ela não ficar abrindo, né? Então, eu vou dar uma amarradinha ali pelo meio, só pra firmar isso daqui. E por que que eu dei essa amarradinha aqui no meio? Pra não ficar o nó aqui em cima, que depois, na hora da emenda, eu vou utilizar isso aqui. Então, foi só pra firmar mesmo, ó. Só pra firmar. Aí, eu vou deixar esse fio aqui, em qualquer lugar, que eu vou trabalhar com esse outro fio que tá na pontinha aqui. Eu vou pôr minha agulha nele. Ó, e feito isso, a gente vai trabalhar diminuindo a parte de baixo. Aqui eu tenho a minha camada maior, das 6 argolinhas. Eu vou diminuir do outro lado dela, né? Que ela veio diminuindo pra cá, agora ela vai diminuir pra lá. Então, eu preciso fazer aqui em cima o meu trabalho. Meu fio tá saindo ali embaixo, ó. Eu só vou andar com a agulha até chegar lá onde eu preciso. Então, eu venho dando a volta, que ele tá ali onde a gente fez o nozinho, né?
Lembra que a gente utiliza as duas perolazinhas aqui, ó, uma de cá e uma de cá? Então, eu só vou chegar lá com a minha agulha. E aqui eu vou repetir todo o processo que a gente fez do outro lado. 4 pérolas para a primeira argolinha ali. Ó, fechei nas duas da base dela. E já vou passar nas próximas duas para poder fazer a base da próxima. Assim. E as demais eu vou fechar com 3, porque aqui eu já tenho 3, as duas da base e uma aqui de trás. Desse jeito, né? E para fechar, a gente pega a de trás, as duas da base e passa ali por duas da base da próxima argolinha. Se você quiser passar devagar, uma por uma, não tem problema. Eu passo assim para ficar mais rápido o trabalho, né? Então, aqui eu vou fechar com 3 perolazinhas, uma camada com 5 dessas argolinhas. E do jeito que a gente fez aqui, 5, 4, 3, e vou parar na camada de 2 argolinhas. Aqui, olha, eu terminei a minha pecinha, acabei de dar aquela amarradinha de uma voltinha só pra firmar o meu último quadradinho. E o que que eu vou fazer com esse fio que tá sobrando, ó? Eu vou subir. Por aqui, ó. E vou dar uma volta com esse fio por todo o contorno da minha peça. Porque aqui, entre uma argolinha e outra, ó, tá separado, tá vendo? Duas perolazinhas, separado, separado. Eu vou dar uma volta, juntando isso aqui tudo, pra ficar bem retinho. Aqui, ó, eu tô terminando a minha volta. E, ó, conforme eu puxo, deu uma deformadinha, tá vendo? Não tem problema, eu quero que fique bem juntinho mesmo. Eu vou indo até terminar toda a volta. Vou dar uma amarradinha aqui, só pra firmar. Na pontinha, ó. Tá vendo, ó? Ficou tortinho, né? Não tem problema, a gente vai dar forma no laço daqui a pouco. E aqui eu vou só subir com esse fio. E, ó, eu tenho uma parte do meu laço aqui. Eu poderia pegar um fio de aí 4 metros e fazer tudo emendado, só que aí esse fio muito grande ia me atrapalhar. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar mais um pedaço de fio de 1,80 m para 2 metros e vou repetir até que eu tenha duas pecinhas iguais, desse jeito aqui que a gente fez agora. Aqui, ó, eu terminei a segunda pecinha. Eu tô com as minhas duas pecinhas do lado, então a gente vai já finalizar ele aqui, né? Aqui eu já contornei. Então, eu vou chegar... Opa! Eu vou chegar aqui, ó, nessa lateral. Lembra que a gente parou nas duas argolinhas? Aqui, então, a próxima seria uma argolinha de uma argolinha só, né? Na próxima camada. Como a gente veio diminuindo, aqui seria uma camada com uma argolinha só. A gente vai pegar as duas pérolas do meio, que é uma de cada lado, pra fazer essa argolinha da última camada. Só que essa argolinha eu vou fazer unindo na outra peça que eu tenho aqui. Então, eu vou aproveitar essas duas pérolazinhas aqui, mais duas pérolazinhas aqui. Vai ficar assim, ó. Duas e duas. Então, eu vou colocar uma pérolazinha de cada lado pra formar a minha argolinha de 6. Aqui, ó, a minha linha que tá com... Eu ainda não cortei nenhuma perna desses fios, porque eu vou utilizar. Eu vou terminar o laço, aí sim eu tiro a hora que eu não precisar mais. Aqui, ó. Eu tô com a agulha nessa perninha de fio. Vou emendar assim, certo? Então, eu vou colocar uma pérolazinha. Ó, eu tô saindo aqui pra baixo, coloquei uma pérolazinha e vou pegar aquelas duas pérolazinhas da pecinha do outro lado, ó. Desse jeito aqui. Ó, e ficou assim. Daí, eu coloco mais uma pérolazinha. E agora, eu vou entrar de cima pra baixo pra poder formar ali a minha argolinha, ó. Tá vendo? Que eu formei essa argolinha aqui, ó. Desse jeito aqui. Acabei de formar ela, né? Vou dar uma amarradinha aqui. Amarradinha de um nozinho só pra firmar e essa argolinha não ficar abrindo. Vou
puxar aqui pra dentro dele. Vou tirar a minha agulha. E aqui, ó, esse fio que tá mais próximo dessa outra ponta, eu vou colocar na minha agulha. Pra fazer ali a mesma coisa, ó. Ele tava mais próximo aqui, então eu vou chegar nas duas pérolas ali do meio, ó. E agora eu vou unir fechando isso daqui. Eu tenho duas aqui, agora eu tô saindo pra cima, né? Pra esse lado. Coloco uma pérolazinha. E ó, como eu vou unir assim, e o meu fio tá pra cima, eu vou entrar de cima pra baixo, pra fechar ali minha última argolinha da emenda. Mais uma pérolazinha e repasso nessas duas de cá, né? Ó como ficou. Vou dar uma amarradinha aqui pra firmar essa argolinha. Puxo aqui pra dentro. E, ó, tá aberto ainda. Vou passar nessas duas aqui. E vou emendar elas nas duas que correspondem a elas lá, ó. A argolinha sozinha, eu vou encostar na outra. E aqui, ó, onde encosta, eu vou prender. Só entro de umas para as outras, de cima para baixo, né? E dei a voltinha aqui. E, ó, e prendi essas duas aqui. Daí, eu vou vir aqui, ó, para as duas do outro lado e fazer a mesma coisa. Aqui, eu utilizo o fio mais grosso, eu prefiro, gente, trabalhar com ele, tá? Mas você pode estar utilizando da tua preferência, é um pouquinho mais enjoado na hora dos arremates, mas fica uma pecinha mais firme, então eu prefiro trabalhar assim. E, consequentemente, o fio sendo mais grosso, a agulha também tem que ser. Minha agulha aqui é 7, senão não me aguenta, não. E eu não gosto muito de ficar trocando agulha, sabe? Que quebra e tal. Aí, eu prefiro trabalhar assim, tá? Então, eu tô saindo nessas duas aqui e vou descer ali atrás, ó, pelas duas correspondentes, as duas que encostaram nelas ali. Entro aqui novamente. Só pra firmar. E aqui a pérola é ABS também, né? Então, ela tem uma certa resistência. Tem umas pérolas que se você passar desse tanto que eu tô passando aqui, ela não aguenta, né? Ela vai quebrar. E aqui, ó, agora a gente já fechou e já emendou uma parte na outra. Falta só colocar o nosso miolo. Eu vou só arrematar esse fio que eu tô trabalhando. Então, eu vou passar em uma pérolazinha aqui do contorno, ó, só pra amarrar. Como é pérola 4, é uma amarradinha só. Aí, subo mais umas duas pérolas, uma amarradinha só. E daí, eu posso cortar esse fio. Vou pegar um desses fios que eu tenho aqui. Ó, eu tenho um aqui que tá bem no meio do meu laço. Esse aqui eu não vou cortar, eu vou cortar um que tá aqui na ponta. Um que tá perdido por aqui. E vou cortar ele aqui. Lembrando que todas essas pontas já foram arrematadas, né? Daí, eu coloco na minha agulha esse pedacinho de fio que eu tirei ali, dei um nozinho na ponta, e vou vir agora com a minha mantinha de strass. Aqui, ó, como eu disse, são 12 pedrinhas por 3 de largura. Eu vou trabalhar com a pérolazinha 3 na manta de strass. O que que eu vou fazer, ó? Cada pedrinha tem os seus espacinhos, né? Tem uma argolinha aqui, ó, entre as pedrinhas. Eu vou pular 2 espaços, ó, 1, 2, e vou subir no terceiro. De baixo
pra cima, ó, do avesso pra frente. O meu nozinho ficou no avesso da manta. Vou pegar uma pérolazinha 3 e vou descer aqui, ó, no mesmo espaço que eu subi. No mesmo. E vou ajeitar essa pérolazinha, porque eu não quero que ela fique com esse furo pra cima, né? Então, eu vou puxar bem delicadamente, pra ajeitar o máximo que eu conseguir, pra ela ficar bonitinha ali. Não puxa demais, pra não rasgar a manta, e não deixa folgado. Então, você vai ter que achar o ponto ideal aqui, né? Você puxa e vai ter que ter a sensibilidade de sentir até onde você vai parar de puxar. E subir no próximo furinho, ó. Eu coloquei a pérolazinha aqui e subi ali no próximo, encostadinho na que eu coloquei agora. Mais uma pérolazinha. E, ó, no mesmo furinho que eu subi, eu vou descer. E eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso de um por um. É bem enjoadinho assim, é bem demoradinho essa parte, né? Porque a gente tem que ser bem delicada para não deformar a manta, para não rasgar a manta. Mas o resultado fica bem bonitinho, né? Então, compensa a gente ter um pouquinho de paciência aqui. Ó, e assim eu vou colocando. Eu vou deixar 2 espaços do outro lado também. Aqui, ó, já tem só os 2 espacinhos que eu vou deixar. Prendi a última que eu quero desse lado. Então, eu venho do outro lado, ó. Que são 2 fileirinhas de espacinhos que eu tenho para preencher. E venho colocando na outra carreirinha também. Com a mesma paciência que eu fiz do outro lado, ó. Sobe, desce no mesmo lugar. Sem forçar. E vou preencher até que fique do mesmo tamanho aqui. Aqui, olha, eu coloquei a minha última pérolazinha, meu fio tá curtinho, mas a gente vai arrematar aqui, ó. Minha última pérolazinha, eu vou pegar o fio que eu subi aqui pra colocar essa pérolazinha, ó. Peguei o fio e nessa voltinha que eu fiz, eu vou passar aqui umas 2 vezes. Sem puxar demais pra não rasgar, vou puxar delicadamente, ó. Bem devagarzinho, eu vou cortar, não vou ficar reforçando muito isso aqui. Que quanto mais a gente furar essa manta, mais rasga e não vai ficar legal, mas ela fica fraca, né? Só dar o nozinho das 2 voltas. E vou cortar, deixando uma pontinha. Ó, sobrando aqui uma pontinha de fio. Essa pontinha eu venho com o isqueiro, que aí cola a pontinha no nó, pra não tá desmanchando e soltando essas minhas pérolazinhas aqui. Agora, eu vou vir lá naquele meu laço, com aquele fio que tá mais no meio, que eu tenho aqui, ó. Esse aqui tá saindo bem nessa pérolazinha do meu, eu vou ficar mais no meio, então, eu vou descer mais uma pérola, certo? Posiciono. E eu tô desse lado, então, eu vou entrar desse lado, de baixo pra cima da minha mantinha. Junto as duas aqui, ó, e só vou unir. Assim. Puxar pra não enroscar, né, pra entrar o fio bem no lugar certinho. Ali eu dei uma volta no primeiro. E vou dar uma volta aqui no segundo também. Eu não vou passar mais a agulha pra não continuar rasgando essa manta, né? Eu dei 2 pontos firmes e um ponto atravessando de um lado pro outro, então pra mim já tá bom. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz pra arrematar o detalhe da manta por trás, né, ó. Eu dou a voltinha no fio. E nessa argolinha de fio, a gente dá a laçada do nó. Ó, já deu ali o meu nozinho. Vou vir pro fio de cá e dar mais um nozinho.
Corto deixando aqui a beiradinha do nylon para eu selar. E pronto, o nosso lacinho. Só vou cortar esse último pedaço de fio que ficou para trás aqui, ó. Não vou precisar dele. Se você quiser, você pode colocar ali a agulha e reforçar, né, esse contorno do laço que a gente fez, repassar por toda a volta do laço. Mas a gente já passou uma vez, né, eu creio que não tem necessidade, não. E é isso, o lacinho tá pronto. Eu espero que vocês gostem, que eu tenha ajudado a colega que me pediu. Eu não sei aplicar ele aqui, né? Eu vou apanhar um pouquinho se eu for fazer. Mas quem mexe com laço de fita, né, já deve ter as técnicas de colocar aqui. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a pessoa que me pediu. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.